Cara, e como que eu me protejo de volatilidade? É diversificação? Qual que é o segredo pra gente conseguir ter uma carteira que quando tivesse momentos ruins no mercado, a gente conseguir lá ficar tranquilo, dormir de boa, tá protegido de segurança? Tem alguma estratégia por trás disso? Volatilidade ela vai depender muito do que você está investindo. Por exemplo, se você não quer volatilidade nenhuma, você fica na renda fixa, de preferência na pós-fixada, que é uma que você já vai render ali o que está no CDI, na Selic, e vai fazer geralmente só uma curva reta para cima. E até para explicar o que é volatilidade, é justamente a variação nos preços, no valor que você tem investido. E existem pessoas que simplesmente não vão ter estômago para essa volatilidade. Eu costumo dizer que na renda variável, a gente tem como investir, por exemplo, na bolsa em fundos imobiliários, que são ativos que estão baseados, tem imóveis na sua composição, ou imóveis físicos, ou rendas fixas do mercado imobiliário. Eu gosto sempre de dizer isso, recebíveis. Então nós temos os fundos de tijolo, fundo de papel. E os fundos imobiliários, via de regra, principalmente os de tijolo, eles vão ter uma volatilidade menor do que, por exemplo, ações. Ações, tradicionalmente, de empresas, a gente já viu ações que, como eu vou dar um exemplo bem recente, eu não gosto de ir muito longe, o exemplo das ações americanas. Tá? Ações americanas foram próximo de zero e se comprovou posteriormente a fraude. Tá? Mas existem, por exemplo, ativos de renda fixa também, que as pessoas têm que tomar cuidado, que é o caso de debêntures, CRIs e CRAs, que são geralmente títulos que são vendidos de dívidas de empresas. Então imagina uma pessoa que tinha um título de dívida, uma renda fixa da Americanas, emitido pela Americanas. O que aconteceu com esse título de dívidas no dia seguinte dessa descoberta? Despencou. A gente viu alguns fundos de renda fixa, até mesmo que se diziam conservadores, que despencaram muito nessa época, ou seja, teve uma volatilidade muito grande. Então, eu acho que a sua pergunta é sobre proteção. Como eu me protejo de volatilidade? Você se protege de volatilidade, geralmente, escolhendo e montando uma alocação estrutural. Eu vou explicar melhor o que é isso, mas é escolhendo as classes de ativo e dividindo os percentuais de uma forma que o total da volatilidade sua, ela não te tire o sono. Então, a renda fixa, como eu disse, para mim, como consultor, como investidor, ela é fundamental. Porque ela sempre vai estabilizar a rentabilidade. Eu gosto de dar o exemplo da pandemia. Tá? A pessoa que tinha 50% em renda fixa na época do início ali da pandemia, ela viu sim o percentual que ela tinha em bolsa despencar, momentaneamente. Mas o percentual que ela tinha em renda fixa, se for pelo menos 50%, geralmente segurou bastante ali aquela carteira. Agora imagina o cara que tinha 100% em bolsa. E aí eu já nem concordo com esse tipo de alocação. Acho que é uma alocação... Mas acredite, tem muitas pessoas que ainda têm. Tá? Então essa pessoa que, tipo, sei lá, 2 meses antes entrou na bolsa com tudo que ela tinha e colocou 100% na bolsa, tá? Antes da pandemia. Quando ela viu a pandemia, cara, a carteira dela despencou 40% a 60%. Mas isso também não existe, né? Isso é loucura também, né, cara? Mas acontece muito, Pelo acredite. amor de Deus, o cara ainda na bolsa com all-in, é all-in, né, cara? É literalmente all-in e a pessoa precisa ela entender que realmente a volatilidade de ações, ela existe, tá? E justamente essa diversificação, como você me citou, é o que vai suavizar essa possível volatilidade. Porém, é importante dizer uma coisa. O peso do quanto você vai colocar também é muito importante. Então, se você vai, por exemplo, uma coisa é você colocar na sua carteira 10% de ações brasileiras. Outra coisa é você botar 30% de ações. Pensa que não, é 3 vezes mais. 3 vezes mais. Entendeu? E a mesma coisa vale também para a alocação internacional, que nós já falamos. Você investir em dólar tira um pouco o peso do seu patrimônio desvalorizando, no caso de uma alta aí, como a gente viu, do dólar em relação ao real. Isso da segurança, eu lembrei agora a história que a Bruna Bins contou no podcast. Ela falou assim, cara, eu conheci uma mulher venezuelana em Miami. Ela comentou, poxa, a gente em dólar, moeda fraca, ridícula. Ela falou assim, eu só consegui hoje estar aqui em Miami. Eu não quebrei, porque nossa família conseguiu aí transformar tudo em dólar. Inteligente pra caramba. Cara, genial, cara. E eu sempre brinco que, na minha opinião, rico, ele tem que ter um pouco de tudo. O cara, tem um patrimônio grande. Aí vamos dizer, ele vira pra mim e fala assim, eu tenho tudo só em imóveis no Brasil. Eu não acho uma atitude inteligente. Eu também não, cara. Agora, por exemplo, o cara que é rico e ele tem uma parcela do patrimônio em imóveis, uma parcela do patrimônio investido em renda fixa, uma parcela do patrimônio em moedas, veja que eu falei no plural. Então o cara tem, por exemplo, um pouco em dólar, um pouco em euro, um pouco em cripto. Ouro, talvez. Tá? Você gosta de ouro? Eu não sou muito de ouro, não. Mas eu reconheço que foi um dos principais ativos que se provou em meio a crises. Só que eu acho que hoje o Bitcoin ele tem tudo para assumir no futuro esse protagonismo à medida que ele vá tendo mais usabilidade.
Porque hoje ele meio que se provou como reserva de valor. Mas ele ainda vai se provar, na verdade, quando ele conseguir ser cada vez mais utilizado. Porque aí a confiança, o nível de confiança das pessoas nessa reserva de valor, que é o Bitcoin, vai aumentar muito. Porque a pessoa vai poder ir em qualquer lugar e, pô, eu quero pagar esse pãozinho aqui com Bitcoin. Eu quero, tipo, eu quero fazer uma viagem, comprar aqui na Gol com o Bitcoin.